Todos que puderem se ajoelhar, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, estamos gratos, meu Pai, por mais um dia de vida, Senhor, Deus, Pai querido. Gratos também, meu Pai, que o Senhor trouxe nós até aqui hoje, Pai querido. Que esse culto seja para toda a Tua honra e toda a Tua glória, Pai querido. Abençoe também, Pai, cada visita que está em nosso meio, Pai. Que eles possam sentir, meu Pai, o Espírito Santo no coração deles, meu Pai, a cada dia, Pai querido. E também, Pai, as pessoas que não puderam vir, Pai querido, que Teu Santo e Bom Espírito esteja com eles também, Pai querido. Que eles possam ter a mesma bênção que nós estamos tendo aqui, Pai querido. Também, Pai querido. Fique também com os nossos enfermos da nossa igreja, Pai querido. Que o Senhor possa visitar eles, Pai querido. Colocando eles nas Tuas mãos, Pai querido. E também, os afastados da igreja, Pai querido. Que Teu Santo e Bom Espírito possa tocar no coração deles, Pai querido. Que um dia eles possam estar no nosso meio aqui também, Pai querido. Também, Pai querido. Pedimos que abençoe o irmão Wagner, Pai. Que ele vai trazer a Tua mensagem, Pai querido. Que venha de encontro com as nossas necessidades, Pai querido. E que o Espírito Santo use ele, Pai querido. Para cada dia, pela Tua obra, Pai querido. Todas essas bênçãos, Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus, que vive para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para o sermão dessa noite e compartilhar desse momento ao abrirmos a palavra de Deus. Antes eu gostaria de ver aqueles que estão nos visitando aqui essa noite. Nós temos alguém que está nos visitando. Eu queria ver a sua mão aí. Não temos visita hoje? A visita está com vergonha de levantar a mão. Se você sabe se tem alguém visitando aí, por favor, então, estenda a sua mão, cumprimente quem está aí por perto. Que sejam sempre bem-vindos a essa casa de oração. Irmãos, o sermão dessa noite, eu pensei bastante o dia que o Sebastião me convidou para estar com vocês. Eu pensei em falar sobre graça. Mas não a graça que nos faz rir, que nos faz gargalhar, mas sobre a graça de Deus, que é o que nos permite estar aqui nessa noite. É o que nos permite cantar, é o que nos permite pregar. Não fosse a graça de Deus, e certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Tá bom o som aí atrás, irmãos? Ok. É que por conta da chuva, eu fiquei preocupado com isso. Mas não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. E eu queria falar um pouquinho nessa noite para vocês justamente sobre isso. Há uma diferença entre graça e entre bondade. E às vezes as pessoas acabam confundindo a bondade de Deus com a sua graça. A graça de Deus, irmãos, vai além daquilo que nós imaginamos, vai além daquilo que nós temos como pura e simples bondade. Bondade pode ser com a imaginação de vocês. Eu quero que vocês imaginem que essa caneta seja uma caneta de porcelana chinesa caríssima. Se ela caísse no chão aqui nessa noite, ela se quebraria? Se quebraria ou não? Ela se quebraria. Em poucos pedaços ou em muitos pedaços? E certamente ela faria uma bagunça, faria uma sujeira. Será que alguém daí poderia me ajudar a limpar essa bagunça? Será que alguém? Temos ali, temos aqui algumas pessoas. Puxa vida, pouca gente, hein? Tiago não ia me ajudar? Tiago, tá bom. Tem gente que ia olhar e falar assim, bem feito, quem mandou deixar cair a caneta? Quem trouxe essa caneta para ficar se aparecendo uma caneta de porcelana tão cara? Mas que bom que alguns poderiam me ajudar a recolher toda essa bagunça que eu fiz com essa caneta. Eu só queria ver de novo a mão de quem levantou aí para recolher essa bagunça. Tem outro ponto então para você que ajudaria a recolher essa bagunça. Essa caneta de porcelana caríssima, ela não era minha. E agora eu vou precisar dar conta dessa caneta para o verdadeiro dono. Eu vou precisar pagar essa caneta.
Eu já adianto que não é uma caneta nada barata. Daqueles que levantaram a mão que me ajudariam a recolher isso daqui. Alguém pagaria essa conta por mim? Rachar? Dá para dividir? Não vai dar? Não vai dar, não. Esse mês teve PVA, IPTU, matrícula, uniforme das crianças. Tá difícil, viu? Desculpa aí. Tá vendo só? Cada um já tem os seus... Isso é mais ou menos o que acontece conosco. Quando entra o pecado no mundo e nós somos moídos, somos quebrados. Para nos ajudar, pode até ser que alguém apareça e nos ajude, como aqueles que me ajudariam a recuarmos numa situação que estamos indo para o buraco. Pode ter alguém que vá lá e tente nos ajudar, tente nos dar a mão, tente levar a palavra de Deus, tente nos ajudar de alguma maneira a sairmos dessa atual condição. Mas pagar a conta pelo meu pecado, aí só tem alguém que pode fazer isso, que é Cristo. Graça. A graça, irmãos, pelo dicionário, ele quer dizer o seguinte: é o favor que se dispensa ou se recebe, é uma mercê, uma dádiva. Na teologia, no dicionário, quer dizer o seguinte: é um dom que Deus concede aos homens e o que os torna capazes de alcançar a salvação. Ainda diz o seguinte, na teologia, é o favor ou benefício concedido por Deus a um fiel. E diz ainda mais o seguinte, lá no dicionário, é a boa vontade para com alguém, benevolência ou estima. Mas ainda eu me apego ao terceiro item, que diz, é o favor ou benefício concedido por Deus a um fiel. Eu arriscaria dizer que o dicionário está errado. Ela não é só concedida àquele que é fiel, mas a graça de Deus é concedida a todos aqueles que querem, a todos aqueles que esperam e a todos aqueles que buscam a sua graça, que buscam o seu manto, que buscam a sua benevolência. A graça de Deus é concedida a você e a mim, a todos nós. Eu separei, irmãos, alguns textos, e eu vou pedir, se você está sem Bíblia, se aproxime de alguém aí que tem Bíblia, porque nós vamos ler alguns textos sobre a graça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 1, no versículo 16. Abra lá sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 16. Eu vou pedir a você, eu vou repetir várias vezes o texto, se você não encontrar na hora, anota aí. Tem pessoas aí que estão sem Bíblia, eu acho que nós temos Bíblia ali atrás, né, Sebastião? Temos Bíblia aqui dentro também. Se você está sem Bíblia, nós já vamos providenciar para você uma Bíblia para que você acompanhe. O Clodoaldo vai colocar na tela, Clodoaldo? Então legal, o Clodoaldo vai colocar na tela também. Vamos lá. João 1, versículo 16 diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre o quê? Com graça sobre graça. Por Jesus Cristo. Irmãos, em toda a Bíblia nós vamos encontrar vários momentos em que menciona isso, a lei e a graça. As duas devem andar juntas. Devemos estar sobre o manto de Cristo, sobre a sua graça. Então vamos entender esta noite que nós vamos nos ater à graça. Não é um estudo sobre a lei e a graça, mas eu quero que você saia daqui essa noite entendendo a importância da graça de Deus, de Jesus Cristo em nossas vidas. Então todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Me dá a entender, irmãos, a Bíblia está mostrando a nós que a graça não tem limites. Quando você parece que já entendeu que a graça já veio sobre a sua vida, ela ainda pode vir sobre plenitude.
Ainda mais, graça sobre graça. E a Bíblia não para por aí, eu separei isso então em três momentos, esse instinto da graça, como primeiro, sendo a graça preventiva. E eu queria que você buscasse lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20. Abra lá sua Bíblia, Romanos, no capítulo 5, o versículo 20 e o versículo 21, que diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a primeira situação da graça, ela nos encontra, é quando nós ainda estamos em pecado. É quando nós ainda estamos longe, estamos afastados. E através de Cristo, Ele pode nos reconciliar com Deus. Ele pode nos fazer reaproximar de Deus. Esse momento da graça preventiva é a graça que nos encontra enquanto ainda estamos sob o pecado. É quando a graça de Deus vai e nos alcança. Romanos, no capítulo 6, no versículo 14. 6, versículo 14. Não recebereis vida eterna. Que a sociedade tem a injustiça com a injustiça, e que a comunhão tem a luz com as trevas. Irmãos, são os vários momentos em que Deus nos exorta que nós devemos cuidar com isso. Sobre a graça preventiva, de não misturarmos isso. E ainda assim, perdão, irmãos, eu li o capítulo de Coríntios, me desculpem, me desculpem. Vamos voltar lá então, irmãos, me desculpem. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ainda no versículo 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora sim, o verso certo, me desculpem. Irmãos, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu me lembro desse versículo. Versículos com que eu tive contato. Irmãos, essa é a verdade que muitas pessoas deveriam ter contato nesse momento, em que ainda estão vivendo longe de Deus e em pecado, porque muita gente acha que o fato de estarem nesta condição não podem se aproximar de Deus, que a sua graça não lhes cabe, enquanto na verdade a Bíblia está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça foi muito maior do que o pecado. E isso ainda pode nos alcançar. Aí sim, o versículo correto de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estáis agora debaixo do manto de Cristo. A importância para nós desta graça preventiva é justamente essa, de nos aproximarmos e de estarmos debaixo de sua graça. Irmãos, outro momento que separei é quando nós falamos da graça purificadora. Eu gostaria que você abrisse lá no livro de Tito. Livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Que diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a quantas pessoas? A quantos, irmãos? A todos os homens. A graça de Deus é se manifestado para trazer a salvação a todas as pessoas, a todos os homens. E quando o dicionário nos diz para aqueles que são apenas fiéis. Por isso eu disse para vocês que eu discordo com esta tradução. Capítulo 3, no versículo 7.
para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, a graça de Deus neste momento, ela pode nos servir como uma graça purificadora. No primeiro momento, é a graça que nos busca no pecado, que nos acha, numa situação em que vivemos nos achando em pecado, quando temos a noção de que o pecado na nossa vida é maior do que a graça. Mas a Bíblia nos diz então que aonde o pecado é grande, a graça é muito maior. E depois nós vamos para um outro momento que diz que a graça de Deus para a sua salvação não é para aquele ou aquela pessoa, mas sim para todos. É o momento da graça purificadora. E no versículo 7 que nós acabamos de ler, diz para que, sendo justificados pela sua graça, ela pode nos justificar, ela pode nos purificar, ela pode nos fazer aproximar de Deus. E ainda continuando, irmãos, a graça, ela pode ser santificadora. 1 Pedro, abra lá sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Versículo 10 diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Irmãos, dentro da graça santificadora, ela passa a funcionar em nossa vida como se fosse uma vacina que nos ajuda contra o mal, contra o pecado. E ela vem nesta situação em que nós acabamos de Deus, que diz que Deus, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou para onde? Para a eterna glória. Fosse qualquer outra condição em nossa vida e nós jamais teríamos acesso a essa glória. Não fosse Cristo nos chamar para a eterna glória, nós por nós mesmos. A ter e de estar aos pés de Jesus. A sua graça, irmãos, ela nos alcança em todos os momentos, quando estamos longe, quando estamos aqui na igreja e quando estamos querendo, pensando e fazendo planos de ir para o céu. Mas também há uma exortação para nós. Esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Capítulo 6, nos versículos de 1 a 3. Achou lá, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 3. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus, de que maneira? Em vão. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Irmãos, quando nós recebemos a graça de Deus, nós temos que recebê-la e temos que tomar um cuidado especial. Se nós recebemos, nós não podemos. Que quando nós recebemos a graça de Deus, nós não podemos deixar que ela seja em vão em nossa vida. Eu recebo a graça e agora passo a viver da maneira que bem entendo. Porque se estou debaixo da graça, se Deus está me abençoando e se eu tenho esta proteção vinda de Jesus Cristo, quer dizer então que eu posso viver de qualquer maneira a partir de agora. Não é desta maneira que a graça de Deus funciona. Irmãos, ainda teríamos outros tantos textos, mas eu gostaria de buscar junto com vocês um grande exemplo sobre graça, que está em São Mateus, no capítulo 15. Ache lá em sua Bíblia, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21.
Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, nos conta uma história. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, nós temos tantas histórias sobre graça na Bíblia. Mas acho que a história da mulher cananeia tem algo muito... podemos encontrar sobre a graça de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto da história. A mulher cananeia, ou os cananeus, eles eram tidos como um povo separado, um povo em que os israelitas então não deveriam estar com eles ou ter esse contato, ter esta conversa. Eram tidos, irmãos, como muitos hoje nós também temos, como sendo pessoas que não são merecedoras da graça, não sendo merecedoras do amor de Deus, não sendo merecedoras do alívio do fardo do pecado. Mas aquela mulher, mesmo naquela condição, sabendo de todas estas regras que impediam o povo, que separavam estas pessoas, aquela mulher vai até onde estava Jesus. Jesus não tivesse lhe dado atenção, não seria necessário os discípulos chegarem para Jesus dizendo: olha, Jesus, atende logo porque despede ela logo porque ela está incomodando. Eu acredito então, irmãos, que ela deve ter incomodado, ela deve ter pedido, ela deve ter rogado por sua filha. E que pai e que mãe não faria isso pelo seu filho ou sua filha? Aquela mulher estava entendendo que Jesus poderia fazer a diferença em sua vida, Jesus poderia abençoá-la, Jesus poderia fazer aquilo que ela esperava, que era curar a sua filha. Então ela continua atrás de Jesus, pedindo, rogando. E Jesus faz algo muito incomum, que Jesus diz lá no versículo 24: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus queria chocar os discípulos naquele momento ao dizer isso, como: eu fui enviado a vocês e não a esse povo. Eu fui enviado para aqueles que estão dentro da igreja, não para aqueles que estão fora da igreja. Mas aquilo, foram só palavras da boca para fora, para mostrar a todos aqueles que estavam por ali algo importantíssimo. Quando aquela mulher o adora, vai aos pés de Jesus e pede a ele: socorre-me, Senhor, me abençoa, derrama a tua graça sobre mim. E Jesus então lhe diz no versículo 26: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Esse pão eu vou trocar pela graça. Há aqueles que acham que não dá para dividir essa graça, para tirar essa graça que é aquela que paga a sua conta, que paga os seus pecados, que lhe faz agora então ser herdeiro do reino dos céus. E Jesus então lhe diz essa frase: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, num ato de fé, de coragem, ela lhe responde no versículo 27, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Existem pessoas vivendo de migalhas, migalhas de bênçãos, enquanto poderiam ter grandes bênçãos ao lado de Deus.
migalhas de sua graça, enquanto poderiam ser grandemente agraciados por esta graça que, como diz lá no primeiro versículo que lemos em João 1,16, graça sobre graça, doses diárias da graça de Deus. Irmãos, essa história para mim é uma das mais tocantes da Bíblia, que Jesus então atende dizendo: sim, filha, sua fé, nunca vi fé tamanha. Aquilo que você está pedindo, seja feito como você está pedindo. Irmão, seja qual for a condição que estejamos vivendo, todos os textos que nós lemos nesta noite, no capítulo 4, pode nos alcançar com a sua graça. Ele já pagou o preço. Ele já pagou aquilo que você e eu devíamos. Já estendeu o seu manto de graça sobre você e sobre mim. Mas nós precisamos aceitar esta graça. Nós precisamos entender desta graça. Hebreus, no capítulo 4. Abra lá sua Bíblia. Hebreus, no capítulo 4, no versículo: sermos ajudados em tempo oportuno. Diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, eu associo esse texto justamente com a história da mulher cananeia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Esse trono da graça, que é Jesus Cristo, é o mesmo que aquela mulher cananeia correu para ter a sua porção da graça em sua vida e da sua família, ter a cura de sua filha. Esse trono da graça é o mesmo que está ao seu alcance e ao meu alcance. O trono da graça. E nos diz ainda aqui para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. É hoje. Precisa ser hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós queremos que a graça de Deus seja maior do que o nosso pecado, nós precisamos nos aproximar do trono da graça de Deus todos os dias. E o momento oportuno é hoje. Ele já pagou a nossa conta, Ele já pagou a nossa dívida com o pecado. Mas nós precisamos nos aproximar, precisamos nos entregar. E o momento oportuno é hoje. Termino com uma pequena história. Havia, irmãos, fechou a boca dos leões para salvar Daniel. Meu Deus é o supremo rei. E que nela havia um determinado líder, e este líder cuidava de todas as questões da tribo, desde as questões de punição, das questões sobre roubos, tudo ele que cuidava na tribo. E houve um dia que alguém cometeu lá um pequeno roubo, e este pequeno roubo começou a ser sobre terra e céu, meu Deus é o supremo rei, meu Deus. Feito aquele furto. Vamos orar. Senhor, nosso querido Pai, que nos dá os seus habitas, com esta frase, Senhor, já bastaria hoje a nossa vinda aqui. Não temos tempo a perder, Senhor. Nós precisamos buscar a Tua graça se nós queremos ver a Tua volta. Não há tempo a perder, Senhor. Nós precisamos buscar a Tua graça se nós queremos que a nossa família também vá para o céu. Não há tempo a perder, Senhor. Nós precisamos buscar a Tua graça se bem queremos, Senhor Jesus, entender a Tua palavra. Se nós queremos, Senhor Jesus, que a Tua graça abunde em nossa vida mais do que o pecado, nós precisamos nos aproximar de Ti dia após dia. E, Senhor, é somente pela Tua graça que nós estamos aqui, todos nós, Pai. Que a Tua graça alcance, Senhor, não só aqueles que aqui vieram, mas aqueles também que estão distantes da Tua casa, aqueles que estão distantes de Ti, que o Senhor possa tocar lá em seu íntimo, onde quer que eles estejam, Pai.
se nada de melhor nos portanto, Senhor, nos abençoe. Que possamos apenas entender, Pai, que a Tua graça é o que nos basta, nós precisamos buscá-la. E que hoje é o dia, Senhor, que nós precisamos fazer isso. É o que pode definir entre a salvação e a perdição, entre viver ou morrer. Portanto, Senhor, nos abençoe, conforme a Tua santa e bendita vontade. Leva-nos agora, Senhor, para os nossos lares, na Tua proteção, na proteção dos Teus santos anjos, e que todos nós possamos ter uma boa semana na Tua presença. E, Senhor, não nos afaste nunca. Estejamos sempre debaixo da Tua graça. E é através dessa graça que nós rogamos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.